Olá, meu nome é Giovana, eu estou no terceiro período do curso Gestão em Turismo no IFTO e hoje eu vou falar sobre o turismo de intercâmbio cultural, que faz parte do projeto de extensão Temáticas Contemporâneas do Turismo, que é um projeto proposto pela professora Jerusa para os discentes do curso Gestão em Turismo. Turismo de estudo e intercâmbio. O turismo internacional é uma importante atividade econômica e proporciona experiência única de contato com outros povos, sua língua e sua cultura. O turismo é hoje, sem dúvida, uma das maiores atividades econômicas com grande importância global, justamente por ser uma das forças propulsoras de transformações em uma ordem internacional mais dinâmica e mutável. Ela é também marcada pela globalização das economias e pelas aquisições tecnológicas, e pode ser definida como uma atividade do setor de serviço que facilita estreitamento de distância ou estreitamento de laços. Além de gerar dividendos em larga escala, o turismo difunde as culturas e as histórias locais, gerando em torno de si um círculo virtuoso. Intercâmbio. Intercâmbio é a realização de uma viagem ao exterior com o propósito de conhecer os costumes, tradições, tecnologias e o idioma de um país estrangeiro, ficando muitas vezes o intercambista ficando hospedado na casa de uma pessoa nativa daquele local. O intercâmbio cultural é a experiência que leva o indivíduo a sair do seu país de origem para, em outro lugar, aprender sobre sua cultura, hábitos e idiomas, dentre tantas outras possibilidades de conhecimento. É uma imersão que trabalha com todos os sentidos da criança, do adolescente e até mesmo do adulto. E o turismo cultural ele pode ser entendido como forma de busca de prazer e de conhecimento por meio das manifestações culturais do local visitado. E ele contribui para o intercâmbio tecnológico e cultural por meio dos contatos pessoais entre turistas e residentes. É onde entra a hospedagem dos intercambistas na casa de uma pessoa nativa. A Organização Mundial do Turismo define turismo como sendo deslocamento para fora do local de residência por período superior a 24 horas e inferior a 60 dias, motivados por razões não econômicas. Já a Embratur é o contrário. Eles veem o turismo como atividade econômica, representada pelo conjunto de transações turísticas, que é a compra e venda de bens e serviços. E geralmente se valoriza o turismo cultural, se valoriza no turismo cultural as manifestações históricas de arquitetura. E esse turismo contribui para o intercâmbio tecnológico e cultural entre países e região, e nesse sentido, o contato de pessoais entre turista e residente. E esse contato exerce um papel destacado nessa interação cultural e sociológica. Essa experiência vivida pelo turista pode se contribuir em fator a mais de atração para novas viagens e para indicações de outros viajantes. Em síntese, com base nessas abordagens, acredita-se que a atividade turística contribui para formar cidadãos que respeitam outros indivíduos, independentemente da sua cultura e dos seus costumes. Além disso, ela também proporciona a oportunidade de praticar o autoconhecimento, descobrindo novos horizontes. O Ministério do Turismo delimitou o conceito de turismo de estudo e intercâmbio por atividades e programas de aprendizagem que podem promover o desenvolvimento pessoal e profissional por meio da vivência interculturais. E para concorrer nesse mercado turístico, as organizações de setores públicos e privados, eles devem saber quem são seus clientes e o que eles querem. Eles devem ser capazes de se comunicar com essas pessoas para saber a disponibilidade dos produtos e serviços turísticos que esses clientes querem e convencê-los a tornarem-se clientes de fato, ou seja, convencê-los a viajarem até um destino ou atração que tenha sido trabalhado entre eles. Melhores países para se estudar.
Para realizar intercâmbio, supõe-se que seja necessário analisar previamente o destino da viagem, considerando uma variedade de fontes de dados, destinada a avaliar as cidades em 5 áreas-chave. Essas áreas-chave são universidades, acessibilidades, estilo de vida, perspectiva de emprego e comunidade estudantil. Nesses países que têm essas áreas-chave, está o Japão, que aparece 5 vezes entre as primeiras colocações, que no ranking geral está em 7º lugar o Tóquio. Na área chaves, universidades, está em 5º lugar Tóquio. Acessibilidade, 6º lugar Osaka. Estilo de vida, 3º lugar Tóquio. Perspectiva de emprego, 5º lugar Tóquio. E no Japão possui 3 cidades entre as 50 melhores, que são Tóquio, Kyoto e Osaka. Já nós também temos Canadá nesses países, que também aparece 5 vezes entre as primeiras colocações. No ranking geral, em 3º lugar, em 8º lugar, na verdade, está Montreal. E em 9º lugar, Toronto. No estilo de vida, está em 1º lugar, Toronto. E 7º lugar, Vancouver. Comunidade estudantil, 3º lugar, Montreal. E ele também possui 3 cidades entre as 50 melhores, que é Montreal, Toronto e Vancouver. Temos também a Inglaterra, que aparece 5 vezes entre as primeiras colocações. No ranking geral está em 3º lugar, Londres. Em universidades, 1º lugar, Londres. Perspectiva de emprego, 1º lugar também Londres. Comunidade estudantil, em 3º lugar, Coventry. Em 8º lugar, Londres. Ele possui 3 cidades entre as 50 melhores também, que é Londres, Manchester e Coventry. Agora nós temos os Estados Unidos, que aparece 7 vezes entre as primeiras colocações, que no ranking geral está em 6º lugar, Boston. Em universidades, 4º lugar, Nova York. 6º lugar, Boston. 8º lugar, Chicago. E 9º lugar, São Francisco. Perspectiva de emprego, em 1º lugar, Boston. Em 3º lugar, São Francisco. E ele tem 8 cidades entre as 50 melhores, que são Boston, São Francisco, Nova York, Chicago, Los Angeles, Filadélfia, Washington, D.C. e Pittsburgh. Temos também a Austrália, que aparece 11 vezes entre as primeiras colocações. No ranking geral, está em 2º lugar, Melbourne, e em 4º lugar, Sydney. Em universidades, está em 9º lugar, Melbourne. Em estilo de vida, 2º lugar, Sydney e 5º, Melbourne. Perspectiva de emprego, 5º lugar, Sydney e Melbourne. E comunidade estudantil, 1º lugar, Melbourne. 5º lugar, Sydney. Em 8º lugar, Perth e Brisbane. Ele possui 6 cidades entre os 50 melhores, que é Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane, Adelaide e Perth. Conclusão. A realização de um intercâmbio pode gerar melhoria na adaptação a um novo local e ao desenvolvimento de novas habilidades, credenciando o indivíduo a encarar desafios pessoais e corporativos. Essas viagens são convenientes e visam a um aprendizado mais profundo, por meio das diversidades de experiências no campo profissional e visão multicultural. E ao vivenciar outra cultura, os aspectos cognitivos e emocionais são aprimorados por meio dessa experiência, contribuindo para a formação tanto profissional quanto pessoal do indivíduo, ou seja, também do intercambista. A pessoa que participa de um intercâmbio, ela se envolve na aprendizagem e na interação dentro de um ambiente multicultural, partilhando semelhanças e diferenças. E essa qualificação deve ser entendida como a elevação de grau de aptidão ou domínio em uma atividade ou habilidade. A experiência vivenciada promoverá e facilitará a sua vida profissional. E são abordadas como
algumas das contribuições mais marcantes para quem realiza esse tipo de atividade, o enriquecimento pessoal, a ampliação do conhecimento, a troca de experiências, as vivências culturais, o aprendizado, o amadurecimento, a autonomia, o aumento de autoestima e autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades e de capacidades profissionais distintas, a liberdade, o aprimoramento e a possibilidade de fluência no idioma estrangeiro, e além da descoberta de diferentes países e pessoas distintas.